nós teremos 5 aulas. E nessas 5 aulas, a primeira delas será razões trigonométricas no triângulo retângulo, com ênfase na história da trigonometria. Ou seja, nós primeiro iremos conhecer o que houve para que esse assunto tão utilizado na matemática atual, para ele vir a existir. Então, antes de a gente trabalhar com a história da trigonometria propriamente dito, precisamos levantar a seguinte observação. Não podemos definir com exatidão quando surgiu a trigonometria, mas ela não foi obra de um só homem ou nação. O que significa isso? Significa que o conhecimento matemático estudado hoje, ele não surgiu do dia para a noite e ele não foi desenvolvido por apenas um estudioso, ou pessoa, ou indivíduo, ou até mesmo nação ou civilização. Ele foi sendo construído ao longo da história. Então, por suposição, de acordo com o papiro de Hermes, a trigonometria teve origem há mais de 4 milênios. O que nos garante essa suposição é esse papiro de Hermes, no qual ele diz, ou ele prova, que a trigonometria se originou há mais de 4 milênios de anos atrás, né? E nesse papiro foram encontrados alguns indícios da existência dos conhecimentos aplicados na trigonometria. Um deles seria esse aqui, o cálculo do sect de uma pirâmide, no qual foi analisado que os egípcios utilizaram conhecimentos trigonométricos para conhecer medidas de algumas construções feitas por eles. Essa sec significa hoje para a gente a cotangente do ângulo, formado entre a base e uma face da pirâmide. A base e uma face da pirâmide. Outra civilização que também mostrou que contribuiu com a história da trigonometria é a babilônica. Os babilônios, em função da área da astronomia, criaram tábuas de eclipses lunares. Essas tábuas de eclipses lunares eram tabelas com valores calculados em função de alguns conceitos trigonométricos. No entanto, aqui na nossa aula, a gente vai atentar para a civilização grega. Por que a civilização grega? A gente tem 2 motivos por isso. Temos mais detalhes sobre seus estudos e que os conhecimentos dos estudiosos gregos influenciaram a nossa matemática atual em relação à geometria, né? Uma observação que devemos levantar é o seguinte, que a divisão do círculo, 360 partes, onde primeiro a propor essa divisão foi Epicles de Alexandria. E ele diz que foi influenciado pelos babilônios que já utilizaram essa divisão. Epicles de Alexandria foi um dos estudiosos que definiu a questão do círculo ser dividido em 360 partes. E essa divisão foi em função da rotação que, na época, né, que o Sol fazia ao entorno da Terra. Vale lembrar aqui que essa teoria de que a Terra é o centro do universo,
era antiga. Então, com base nisso, eles fizeram essa divisão do círculo em 360 partes. É por isso que a gente tem hoje 360 graus, o maior ângulo, né, de uma circunferência. É em função dessa rotatória. E por que eles encontraram esse número 360 partes? Porque um ano equivale a 365 dias exatos, mas considerando cada mês com 30 dias cada, a gente chega a esse valor, 360. Então, eles utilizaram esse número para dividir um círculo trigonométrico. E por isso que hoje a gente sabe que uma revolução equivale, revolução que eu digo é isso aqui, uma volta completa no círculo equivale a 360 graus. Sendo que esses conhecimentos foram influenciados pelos babilônios, que já utilizavam essa divisão. Aí aqui nós temos um estudioso que devemos considerar na história da trigonometria e para o nosso tema, que é relações trigonométricas de um triângulo retângulo, que é Aristarco. Esse estudioso, ele calculou a distância do Sol e da Lua em relação à Terra. Aí a gente vai comentar um pouco da vida dele, o que ele fazia. E aqui a gente tem o seguinte, a gente tem que ele era astrônomo, né, grego, ou seja, aqui já tem a astronomia, né, evidenciando a grande importância da trigonometria no estudo dela, e da civilização grega, né, que Aristarco era grego e astrônomo. E aqui o nome dele completo, Aristarco de Samos. Aí aqui a quantidade de tempo que ele viveu, 310 a 230 a.C. Soubemos dele por meio de Arquimedes de Siracusa, ou seja, a gente não tem um artefato ou papiro ou algo do tipo que cita Aristarco, e sim estudiosos da época que citam ele, que foi o Arquimedes de Siracusa. Aí aqui mais uma observação, foi o primeiro a propor a hipótese heliocêntrica do sistema solar. Essa hipótese heliocêntrica é aquela questão do movimento, né, do Sol em relação a todo o sistema solar e dos planetas também, que se dão em função de uma hélice e não de um círculo. E uma obra interessante que vale a gente ressaltar aqui é propriamente os tamanhos, né, e a distância do Sol e da Lua, na qual ele propôs. Aí aqui a gente tem o primeiro estudo dele, que ele diz que o Sol ele está mais distante da Terra do que a Lua. Aí como foi que ele deduziu essa distância? Em função das fases da Lua, né? E em função do eclipse solar, que é quando a Lua entra na frente do Sol, aí a gente tem o eclipse, né? E aqui no caso ainda está naquele esquema antigo em que a Terra era o centro do universo, então o Sol que girava em torno da Terra e não ao contrário. Aí mais uma observação em relação ao cálculo, né, que ele fez, que existem duas fases em que se pode observar a Terra, a Lua metade iluminada e metade escura. Essa questão que ele levantou aqui foi justamente o que nós
queremos apresentar aqui para vocês, que é a questão da distância que ele realizou da Terra para o Sol e da Terra para a Lua. Vocês notem que aqui a gente tem triângulos, né? A gente ainda não entrou na definição de triângulo retângulo, mas eu vou logo adiantando que triângulo retângulo é todo aquele triângulo que possui um ângulo de 90 graus, que é esse aqui, o ângulo reto. Que mais na frente eu vou explicar o que seria um ângulo reto. E aqui, outro triângulo. Ou seja, o que ele fez? Ele observou que quando a Lua ficava metade iluminada e metade escura, era em função do Sol que batia nela e fazia um ângulo de 90 graus. Com base nessa definição aqui, ele conseguiu fazer um cálculo para encontrar a distância da Terra para o Sol em função da distância da Terra para a Lua. Ou seja, ele comparou as duas distâncias e conseguiu fazer essa medida. Mas para ele fazer isso, ele precisou definir os ângulos do triângulo, né? Como ele definiu o primeiro, que seria de 90 graus, ele teve que definir o segundo, que é alfa, e o de beta. Esse alfa aqui, ele deduziu, ele calculou, ele mediu, que seria 87 graus, e o beta seria 3 graus. Que é o que a gente está vendo aqui. Aí, olha o que ele fez. Sendo assim, considerando a ideia de semelhança de triângulo, onde um triângulo qualquer com ângulo de mesma medida é semelhante, ou seja, como ele identificou os triângulos, retângulos, né, formados entre a Terra, o Sol e a Lua, ele pôde calcular a distância em função de semelhança de triângulos, no qual um triângulo que possui os mesmos ângulos internos é semelhante a outro que possui os mesmos ângulos internos, só que lados diferentes. E o que isso quer dizer para a gente? Quer dizer o seguinte: Aristarco concluiu que a distância entre o Sol e a Terra era 20 vezes que a da Terra com a Lua. Como ele fez essa conclusão foi em função da razão entre as medidas de um triângulo qualquer, só que semelhante ao que ele encontrou entre a Terra, o Sol e a Lua, que é esse aqui, né? No qual tem os ângulos de 87, 3 graus e o ângulo reto aqui. Com base nisso, ele pegou um triângulo qualquer, pois ele não sabia, né, a distância da Terra para o Sol e da Terra para a Lua. E como esse triângulo aqui que ele encontrou era semelhante a outro qualquer, que também era retângulo, que tinha os mesmos ângulos, que é 87, 3 graus e 90 graus, ele calculou a razão, pois pela definição de semelhança de triângulos aqui, ó, semelhantes, nos propõe isso, que a razão de suas medidas, aqui a gente pode pegar A e B, ou seja, x ou y por x é igual a B por A. Ou seja, a razão é uma divisão. Entre ambas as medidas são iguais. Não importa o valor dessas medidas. Então foi o que ele fez aqui. Ele pegou um triângulo qualquer, calculou a razão e com base nessa razão ele chegou a esse valor, 19,09. O que diz esse valor? Que a distância, como ele calculou a razão da distância da Terra para o Sol pela distância da Terra para a Lua,
ele concluiu que essa distância aqui, ela é maior do que essa daqui, 19,09, ele arredondou para 20 vezes maior. Ou seja, a distância do Sol era 20 vezes maior do que a da Lua. Só que ele teve um erro. E hoje a gente sabe que essa distância é 400 vezes a distância da Terra da Lua. Ou seja, a distância da Terra para o Sol é 400 vezes maior do que a distância da Terra para a Lua. Ele errou na confecção ou na medição dos ângulos, pois na época, né, ele não tinha instrumentos de medição precisos, mas a ideia dele estava certa. Tanto que se a gente substituir os ângulos que realmente são do triangular que ele notou, a gente vai encontrar essa razão de 400 vezes. E aqui a gente tem outro estudo dele, que é em função do diâmetro do Sol e da Lua, que ele também fez quase o mesmo esquema para calcular as distâncias da Terra para a Lua e do Sol para a Lua. Com isso ele conseguiu calcular os diâmetros tanto do Sol como da Terra e da Lua. Aí aqui a gente tem alguns resultados. Da Lua ele disse que era 0,37 vezes da Terra. O do Sol era 7 vezes a da Terra. Mas na verdade é 100 vezes a da Terra. Mas o que a gente pode levantar, que apesar do erro, ele concluiu que o Sol era muito maior do que a Terra. E se a gente for analisar essa questão de dizer, é 7 vezes maior do que a Terra, 0,35 maior do que a Terra, isso aqui, a gente é apresentado para a gente dessa forma, em vez de unidade medida, é 7 vezes o diâmetro em centímetros ou em metros, porque na época não existia uma unidade medida padrão, então eles utilizavam bastante essa questão de razões, né? Quantas vezes uma determinada medida é maior do que a outra. Por isso que a gente identifica muito essas desigualdades aqui. Aí aqui a gente tem outra conclusão dele, né? Que ele concluiu que o Sol estaria no centro do universo e não a Terra. Só que não foi levado muito a sério isso, né? Pelos estudiosos da época, eles preferiram as teorias de Ptolomeu. E aqui a gente chega em outro estudioso, que era Eratóstenes, e a circunferência da Terra. É que a gente tem algumas observações. Ele possibilitou o conhecimento do raio da esfera terrestre e nasceu em Cirene. Os anos que ele mais viveu foi em Atenas. Aí aos 40 anos ele foi para Alexandria, onde ele assumiu uma biblioteca lá para ele gerenciar. 194 anos antes de Cristo ele suicidou-se deixando-se de alimentar. Aqui é um pouco do final já da vida dele. O que a gente deve ressaltar com esse estudioso é o seguinte: ele queria fazer um mapa, só que ele não tinha a circunferência da Terra. Então, para ele fazer esse mapa, ele precisava calcular essa circunferência. E como é que ele calculou? Ele calculou em função dessa história aqui. Ele leu que no papiro na cidade de Siena, ao meio-dia, o solstício de verão, né? Uma vara na vertical não projetava sombra, mas ele sabia que em Alexandria, sim. Logo ele concluiu que a Terra não era plana, pois se fosse, as sombras seriam iguais em qualquer lugar da Terra. Aí, com base nisso, ele imaginou a Terra como uma laranja esférica que, cortada ao meio, exibia seus gomos. Se ele soubesse quantos gomos formavam a circunferência terrestre e o comprimento de cada arco,
correspondente, ele poderia então saber a circunferência completa. Esse esquema aqui, que na realidade foi um estudo que ele fez, um experimento, vamos dizer assim. No dia 21 de junho, às 12 horas, ele pegou uma estaca de madeira, fincou em Alexandria e realizou esse desenho aqui, no qual ele fez um círculo, né? E calculou esse ângulo aqui de incidência nessa estaca de madeira em Alexandria, no qual ele pegou essa medida aqui, e aqui ele definiu que a distância de Alexandria para Siena seria S, pois ele não sabia, né? Então ele usou uma variável S. E aqui seria o raio do centro da Terra até a sua superfície, né? Seria R. Aí o que ele propôs? Como ele imaginou que a Terra fosse uma esfera, ele imaginou que ele cortou, né, a Terra ao meio e obteve esse círculo, essa circunferência. Aí, com base nisso, ele precisou calcular a distância de Alexandria para Siena. Aqui vocês percebam que a incidência dos raios solares não fazia sombra em Siena, mas aqui em Alexandria fazia. Então, com base nisso, ele encontrou esse triângulo aqui, com esse ângulo interno aqui, esse triângulo interno aqui, θ. Então, ele só precisou calcular esse ângulo. Se esse ângulo aqui é θ, esse aqui também seria. Semelhança de triângulo, né? De novo, para ele poder encontrar essa medida aqui. Só que como ele encontraria essa medida? Na realidade, o que interessava para ele aqui era saber quantas vezes, né, a circunferência da Terra era maior do que a distância de Siena para Alexandria. Então ele só precisava calcular esse ângulo aqui. Como são triângulos semelhantes, ele calculou em função desse primeiro aqui, que é quando os raios solares batiam, fazia a sombra na estaca que ele fincou em Alexandria. E ele pôde achar esse ângulo, que era 7,2 graus. Então, como um todo é 360 graus, ele só precisava achar cada pedacinho desse aqui. E como é que ele achava cada pedacinho desse? Só dividir o todo pela parte. Ele achou quantas vezes era necessário para se conseguir o todo, que era 50. Então, ele concluiu que a medida da circunferência da Terra era 50 vezes a distância de Siena para Alexandria. Ok, aí a gente tem uma observação. Na época não havia unidade de medida padronizada, que foi o que eu falei anteriormente, nem instrumentos de medição. E aqui nós temos Hiparco, o pai da trigonometria. Aí no caso, Hiparco viveu em 190 e 125 anos antes de Cristo. Ele determinou a distância da Terra à Lua em relação ao tamanho da Terra e tábuas de cordas, com o raio medido em minutos. E aqui temos algumas fórmulas que ele propôs. Aqui a gente já vê a ideia de seno de alfa, que é o que a gente vai tratar no assunto propriamente dito de razões, né, trigonométricas. E aqui eu citei, né, Hiparco só para levantar essa questão dele ser o pai da trigonometria. Hiparco, ele criou uma tabela uma tabela trigonométrica, né, vamos dizer assim, e foi substituído pela de
que foi substituído pela de Ptolomeu, que apresentava os cálculos da função de 0,5 graus a 180 graus de meio e meio grau. Ou seja, ele calculou quanto valia cada função trigonométrica em ângulos e colocou os valores em uma tabela. Aí eles chamavam na época de tábua. Aí surge um outro estudioso que é Ptolomeu e o Almagesto. Esse Almagesto é uma obra dele, no qual é uma compilação matemática que organiza e sistematiza conhecimentos de astronomia da época. Almagesto é um dos textos científicos mais utilizados da história. E aqui nós chegamos nas definições e tipos de triângulos e ângulos. Aqui a gente vai definir alguns conceitos que serão relevantes para a gente no assunto de razões trigonométricas no triângulo retângulo. O primeiro deles seria a definição de triângulo. O que seria um triângulo? Triângulo quer dizer que é triângulo e três lados. Ou seja, três ângulos e três lados. É uma geometria que possui três lados e três ângulos. Listaremos alguns tipos de triângulos aqui, em função do comprimento de seus lados. Aí nós temos aqui o equilátero, o isósceles e o escaleno. Equilátero, por que equilátero? Porque ele tem três lados iguais, ou seja, aqui vale A, aqui vale A e aqui vale A. A medida de cada lado são iguais. Isósceles, porque ele tem dois lados iguais, aqui vale A e aqui vale A. Esses lados são iguais em relação às suas medidas. E escaleno, porque ele não tem nenhum lado igual, ou seja, aqui vale A, aqui vale B e aqui vale C. E agora a gente tem a definição em função dos ângulos, que é o que nos interessa também. O primeiro deles é o triângulo retângulo, que eu já falei anteriormente, que possui um ângulo de 90 graus, que é também conhecido como ângulo reto. O acotângulo, que possui três ângulos agudos, e ângulos agudos a gente vai definir posteriormente. E o próximo triângulo é o obtusângulo, que possui um ângulo obtuso, que a gente vai também definir daqui a pouco. Aqui, tipos de ângulos. Ângulo reto, que eu já falei para vocês, que é 90 graus. O agudo é menor do que 90. E o obtuso é maior do que 90 graus e menor que 180 graus. Então, se a gente voltar para cá, o triângulo obtusângulo é o triângulo que possui um ângulo maior do que 90 graus e menor do que 180. E o acotângulo é um triângulo que possui três ângulos agudos, ou seja, três ângulos menores que 90 graus. Que é a questão do ângulo raso. O ângulo raso é o ângulo que mede 180 graus. E agora partimos para o teorema de Pitágoras. Num triângulo retângulo, a gente tem essa ideia aqui. Seja um triângulo retângulo com um ângulo aqui de 90 graus, né? As medidas A, B e C. O teorema de Pitágoras diz o seguinte: se a gente pegar o quadrado dessa medida maior aqui, a gente vai ter que ela vai ser igual ao quadrado da soma dos lados. Ou seja, A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Onde esse A aqui é a nossa hipotenusa e os A, B e C são os catetos. E aqui a gente tem um exercício para demonstrar isso para vocês. Quanto é que vale x? A gente joga no teorema de Pitágoras, que é o maior lado aqui, que é a hipotenusa. Que seria a hipotenusa, o lado que está oposto ao ângulo reto, que é 90 graus, ao quadrado, que é igual ao cateto. Os catetos, né? 13 ao quadrado.
mais o x ao quadrado, que é a medida que a gente quer. Então, realizando aqui os cálculos, x ao quadrado vai ser igual. A gente joga esse 3 para lá, com o sinal trocado, fica 5 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Isso vai ser igual ao quê? A 5 ao quadrado é 25 menos 9, que é 3 ao quadrado. Então, meu x ao quadrado vai ser igual a 16. Então, meu x vai ser igual a mais ou menos raiz de 16. Mais ou menos, mas como é unidade de medida, é comprimento, não existe comprimento negativo, né? Então, o nosso x vai ser igual a raiz de 16, que é 4. Então, a medida desse lado vai ser 4. Unidade de medida, né? Como aqui não foi definido, a gente adota isso.